mais elitizada da população, de uma maneira geral. Então, assim, é importante a gente sempre destacar o histórico da criação dessa escola, porque hoje a gente percebe muito que é influente. A gente vê como premiação em vários programas, como MasterChef, por exemplo, mas a gente acaba não identificando, por que não tem uma escola assim de tão renome em outra localidade, por exemplo. Então, quando a gente pensa em culinária francesa, a gente tem que entender que ela é tão influente através de todos esses anos, justamente porque é na França o canto onde as técnicas culinárias ainda estão muito presentes. Esse cuidado com a teoria, a prática, a apresentação, elas são muito consideradas, né? Então, a gente tem que respeitar esse valor histórico e a influência dele, principalmente para vocês que serão futuros gastrólogos. Eu acho interessante informar também o significado dessa escola, não tanto no sentido da gastronomia, mas o nome especificamente. Então, por que ela é cordon bleu? Lá atrás, quando existia os reis, né, o nome do rei era Rei Henrique III, foi criada uma ordem de cavaleiros, que era chamada Ordem dos Cavaleiros do Santo Espírito. Então, assim, as honrarias de se tornar esse tipo de cavaleiro eram gigantes para a guarda que fazia parte, né, dos cuidados do rei. Então, como recompensa, o rei ele entregava uma cruz, como se fosse uma medalha, né, que tinha uma cruz no pescoço e para segurar o cordão era um cordão azul. E aí já tem essa questão do cordon bleu, que significa cordão azul. E eles sempre tinham que ostentar essa honraria em banquetes e festas comemorativas. Porque, como eles eram a guarda ligada diretamente à ordem do rei, onde o rei estava, esses cavaleiros estariam. E onde é que o rei geralmente estava? Em grandes banquetes, em grandes comemorações, festas que tinham grandes chefes da época. Então, isso fez com que esse significado histórico fosse levado, né, para a criação e símbolo da escola francesa, para remontar que mesmo que hoje ela leve conhecimento para todas as pessoas, independente da renda social, embora os cursos dessa escola tenham um alto poder aquisitivo, né, você tem que investir um certo dinheiro para poder alcançar os objetivos, mas ainda assim respeitar uma cultura da questão dos reis, né, que até então que a gente viu que é muito influente quando a gente fala da cultura francesa. Muito do que surgiu foram os reis tentando deixar o seu legado e tentar diferenciar o seu status social da plebe, por exemplo. Bom, e aí cria-se então a escola com todos os seus significados, com todas as suas representatividades. E mais recente, né, em 1950, uma mulher chamada Julia Child faz uma revolução, na verdade. Por quê? Até então, os cursos eram destinados àquelas pessoas que tinham um pouco mais de renda, um valor aquisitivo maior. A Julia, ela era uma dona de casa. Então, ela comprou as revistas, assim como as outras senhoras, mas ela foi além. Ela fez um programa de culinária, né, na TV americana. Ela foi lá na França, fez todos os cursos, aqueles cursos abertos, teve contato com os chefes, e ela se interessou tanto que ela voltou aos Estados Unidos e fez um programa de culinária na TV, que hoje a gente vê vários, mas que até então eles não eram tão populares. Afinal de contas, nem todo mundo queria aprender a cozinhar. A cozinha, por muito tempo, ela foi associada à mulher, né, enquanto mantenedora da casa para a preparação da família. Então, por muito tempo, ela foi associada a isso. E o fato de uma mulher ter um programa de culinária na TV, e ele teve vários canais depois que reproduziram esse programa, fez com que a culinária e a gastronomia dessa escola fosse ainda mais propagada para outras regiões, que até então era focada diretamente só lá na França. Ela ganhou uma imensa popularidade
até porque sempre ela terminava com um bordão, ela sempre terminava falando Bon Appétit. Então isso fez com que você levasse essas tradições da França numa realidade americana. Então ela tinha esse contraponto, ela apresentava um diferencial para a população que estava assistindo ela. E a parte mais legal é porque ela encorajava as pessoas a cozinharem, porque houve um tempo, esse período de 1950 principalmente, em que o consumo de produtos enlatados era muito alto mesmo. Então, com o programa de culinária, ela acabava incentivando as pessoas, olhem, destinem um tempo para você conhecer ingredientes, conhecer novos sabores, fuja desses alimentos que são só enlatados, que não dão tanto prazer e não tem um diferencial na culinária, para que você tenha uma boa preparação, um bom momento de lazer com toda a sua família. Então, ela foi ganhadora de um Emmy pelo trabalho educativo que ela teve. Afinal de contas, ela instigou, estimulou essa população a desenvolver a vontade de cozinhar, os hábitos culinários. Então, isso fez com que ela acabasse divulgando ainda mais os cursos da escola Le Cordon Bleu. E aí, depois disso, a gente tem a Julia, que é a Julia Powell. Ela, incentivada pelo programa da Julia, ela lançou um livro que desafiava que as mulheres ao redor do mundo executassem 524 receitas, que foram divulgadas pelo programa. Né? Então, assim, ela divulgou isso de uma maneira a tentar publicizar o trabalho da escola e achar legal o trabalho de uma outra mulher, que até então estava tendo visão apenas na televisão. E deu tão certo esse programa, essa tentativa, que ela recebeu um alto feedback por parte de mulheres ao redor do mundo inteiro, que ficavam felizes porque o livro detalhava e trazia técnicas que até então elas achavam impossível de executar em casa, que achavam que eram dignas só de grandes restaurantes, de renomeados chefes. Então isso, hoje a gente até pode ver essa história, existe um filme, Julie e Julia, que trata dessa história, né? Então a Julie propondo esse livro para a reprodução das receitas da Julia e como é que isso refletiu, né, na sociedade então da época. Era muito importante essa tentativa por parte das duas, na verdade, enquanto representatividade feminina, porque até então a culinária era para atrair marido, né? Então, se você tinha uma mulher que cozinhava muito bem, significava que ela ia garantir uma boa refeição para o seu esposo, para os seus filhos e manter uma casa. Não eram todas as famílias que tinham, por exemplo, oportunidade de pagar por uma secretária, uma empregada, uma cozinheira, né, que poderia fazer essas preparações diariamente. Isso custava caro, custa caro, e representava que aquela mulher ela não tinha dotes culinárias. Então, todos esses programas, todas essas receitas, elas ficaram muito populares por isso, porque elas dinamizaram o acesso por parte das mulheres a receberem essas receitas de grandes chefes. Então, fez muito sucesso, principalmente com aquelas pessoas que queriam saber, aprender a culinária efetiva, pratos diferenciados, para que elas pudessem, então, comandar a sua própria casa, fazer a sua própria preparação, dar sentido e significado a essas refeições. Mais uma vez, falando de filme, existe um filme bem antigo, na verdade, que é chamado Sabrina, não o da bruxinha, com a Andrew Hoffner, que ela está realizando um desses cursos, inclusive. Ela está lá num grande restaurante e aí ela tem essa ideia de participar e ter essa prática juntamente com os grandes chefes. E aí a gente leva em consideração, por exemplo, os chefes, né, já que é uma grande escola, que eles tenham renomeados chefes. Então, a gente tem o Henri Paul, que criou uma receita muito famosa da escola, que se chama o salmão fresco do Loire. Até hoje é um prato de grande renome na sociedade, na escola, justamente por todas as técnicas que esse prato requer
ele envolve uma alta preparação de ingredientes. Então, assim, tudo isso influenciando sempre para que a escola ela tivesse um significado histórico, social e cultural muito forte. E, afinal de contas, quando a gente pensa na França, afinal de contas, o grande berço da história, do renome, é baseado justamente nisso, nesse ponto de ela transmitir e perpetuar os ensinamentos históricos da população, trazendo à tona questões culturais que aconteceram, a história, principalmente a influência dos reis, da monarquia, que era muito presente, é muito presente até hoje no país, as técnicas, afinal de contas lá tiveram grandes chefes, existem grandes chefes que têm a sua própria técnica e que influenciam o mundo inteiro. Afinal de contas, viraram um símbolo efetivo. Bom, então isso é um pouco da história da escola. Eu vou deixar aqui no Classroom algum material complementar. Na Netflix existe não sei se ainda tem no catálogo, mas tinha um mini seriadozinho sobre a escola. E aí, de maneira muito mais tradicional, a gente tem também no MasterChef, né? Que eles sempre levam os vencedores para essa escola, mas acabam não mostrando a realidade lá. E aí é importante a gente ressaltar que, assim, a grande escola fica em Paris, mas em outras regiões, por exemplo, em Ottawa, né, no Canadá, que é uma filial, é mais voltada à patisserie, por exemplo. E na matriz, por assim dizer, é mais destinado a técnicas da culinária francesa, à sociedade parisiense de uma maneira geral. E aí, para quem tem interesse, né, em fazer, que é um grande sonho, os cursos lá, em média, são de 9 meses, são destinados